Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Amanhã é tudo ou nada para o Flamengo contra o Independente Del Valle. É muito importante o título para poder dar tranquilidade para o trabalho do Vitor Pereira. E é sobre isso que será discutido na bancada do programa do ESPN. Zinho dispara que prefere o Vidal do que o Gerson. E mesmo que o Gerson já estivesse pronto para jogar, preferiria ainda o Cebolinha no lugar dele, numa posição mais aberta à esquerda do campo. Também foram separadas as melhores partes das análises do Sport Center, onde a bancada fala sobre o jogo de amanhã contra o Del Valle, que o Vitor Pereira pode ficar pressionado caso ele perca a decisão de amanhã, ou a possível tranquilidade caso ele vença. Só não se esqueçam de se inscrever e curtir caso gostem do vídeo. Informação do Flamengo que joga amanhã contra o Del Valle, tem um placar para reverter agora com a torcida a favor. Uma torcida que deve lotar o estádio onde está Pedro Henrique Torres, já no Maracanã. A gente transmite amanhã esse jogo, Pedro. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa de venda de ingresso, né? O acordo foi fechado lá com o Del Valle, que vai receber a parte dele e pode ter um recorde de público. E em relação ao time também, algumas preocupações ainda para o VP? Boa noite. Tudo bem, Dani? Muito boa noite para você, todos os amigos aí do UFC. Prazer falar com vocês mais uma vez. Já estamos aqui, o calor tá bem abafado, viu? Aqui no Maracanã, mas estamos aqui já marcando presença nesse grande palco da manhã. Vai ser esse grande jogo, né? Flamengo e Independente Del Valle decidindo mais uma Recopa Sul-Americana com a transmissão da ESPN. Por enquanto, a gente fala aqui, dá um eco, tudo vazio, dá para escutar até uma cigarra por aqui, por enquanto, mas amanhã não vai dar não, amanhã vai ser muito cheio mesmo, Maracanã vai estar abarrotado, porque até a parcial da tarde, ingressos que foram vendidos, 57.700 ingressos foram vendidos para essa partida, era a última parcial, o total, a carga disponível, pegar até o número certinho, 60.307 ingressos colocados à venda para essa partida, então até a hora do jogo certamente estarão esgotados esses ingressos aqui para o Maracanã. Muitos torcedores perguntam pra gente, mas o Maracanã encolheu tanto assim, a carga é pequena. A expectativa é que tenham 73 mil pessoas aqui no Maracanã amanhã. Só que só de gratuidade, quase 8 mil ingressos, mais camarotes, enfim, tem as cativas aqui do Maracanã, 6 mil e tantos. Então, 73 mil pessoas, mais a carga mesmo, 60.307. Então todo mundo vai abarrotar, como você disse, houve o acordo com o Del Valle não vai ter a torcida, então vai ser um Maracanã bem rubro-negro, bem a favor do Flamengo. Espera-se que, se tudo der certo, pelo menos é a expectativa lá no Ninho do Urubu. O técnico Vitor Pereira, ele tinha 3 problemas para essa partida. O Léo Pereira, o Gerson e também o atacante Pedro. Conseguiu recuperar 2 desses problemas, não ter mais 2 desses problemas, o Gerson e também o Pedro. O Pedro saiu com aquele problema na coxa no jogo de ida, o Flamengo perdeu por 1-0, um incômodo ali, aí foi até poupado desse jogo contra o Botafogo, ficou fora como vários titulares, se recuperou a tempo, sem nenhum problema, vai para o jogo. O Gerson, ele teve aquele problema de receber uma pancada no dia 15 de fevereiro contra o Volta Redonda no tornozelo direito, tentou treinar antes da partida contra o Del Valle, não conseguiu, dores fortes, mas agora vai estar relacionado para essa partida, já treinou, está de boa, está liberado para o técnico Vitor Pereira. Tendência, no entanto, que ele vá para o banco de reservas e o time seja mantido, aquele time da ida, com Vidal e Everton Ribeiro ali no meio de campo do Flamengo. Em relação ao Léo Pereira, ele teve um problema na coxa direita, dores musculares ali na semifinal contra o Al Hilal, ainda lá no Mundial de Clubes. Ele ainda está na transição. O que é a transição? Saiu do departamento médico e está ali fazendo algumas atividades no gramado, ainda não está liberado para voltar de fato para a defesa rubro-negra, ou pelo menos ficar à disposição do técnico Vitor Pereira. É esse o panorama do Flamengo para esse jogão de amanhã. O time deve ser Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, o Vidal, ou de repente alguma surpresa aí se ele de fato voltar com o Gerson, mas a tendência é manter o Vidal, que fez um bom jogo lá em Quito. Aí você tem o Everton Ribeiro, Arrascaeta e a dupla Pedro e Gabigol nesse Maracanã, que vai estar abarrotado com transmissão da ESPN. Dani.
Boa, Pedro, obrigada, boa sequência de trabalho. Pode ser o maior público do Flamengo no Maracanã. Teve ali 70 mil pessoas contra o Palmeiras e amanhã a expectativa de 73.532 presentes. Ozinho, tem o seguinte aqui, ó, rapidinho pra te ouvir. Gerson no banco de reservas. Eu achei o Vidal um dos melhores em campo no jogo de ida. Você concorda de deixar o Gerson no banco? Concordo. Um dos melhores não. Para mim o Vidal foi o melhor em campo. Né? E assim, o Gerson está voltando de um período sem treinamento, sem jogo, né? Para uma decisão, eu acho que o ideal é manter o Vidal e começar com o Everton Ribeiro. E ver a condição do Pedro, né? Sim. Porque parte muscular também conta muito. Mas mesmo se o Pedro também não tivesse condição, eu não começaria com o Gerson, não. Botaria lá o Everton Cebolinha aberto na ponta. Mas assim, a princípio, Everton Ribeiro e Vidal. Tá aí, vocês concordam rapidinho? O Vidal foi o melhor em campo. É difícil tirar, parado, né? melhor, com o melhor em campo e ainda o que estava fora não tem recuperação completa, joga o melhor em campo. De um jogo decisivo, pelo menos uma das decisões desta semana que vocês vão acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. Teremos Flamengo e Del Valle no Maracanã. É tudo ou nada. Não seria exagero dizer que o Flamengo iniciou 2023 com 4 cartas na mão: Mundial, Recopa, Supercopa e Carioca. 2 delas já escaparam ao vento com doloridas eliminações. Embora conquistar o mundo de novo fosse óbvia prioridade, o restante da ordem embaralha de maneira subjetiva na mente de cada torcedor. Mas tampouco seria exagero chamar o duelo desta terça-feira entre Flamengo e Independente Del Valle aqui no Maracanã como um divisor de águas. Uma nova conquista, uma nova taça seria uma compra de fôlego, de tempo para Vitor Pereira mostrar o seu trabalho. Mas uma nova derrota na busca por um novo troféu pela terceira vez consecutiva seria um tremor capaz de chacoalhar juntos arquibancada e campo. Tudo em aberto. Jogamos em nossa casa, confiantes, acreditando na nossa qualidade, com a nossa torcida e está em aberto. Está em aberto. Este resultado não fecha nada. Em busca de garantir a terceira carta na mão, Vitor Pereira vai ter reforços. O primeiro, a arquibancada. Pela primeira vez, o Maracanã abarrotado sob o comando do treinador. São quase 58 mil ingressos comercializados da carga de 60 mil à venda. Segundo, em campo, Pedro e Gerson estão recuperados de lesões. O meio-campista deve ser opção no banco, com Vidal e Everton Ribeiro de novo entre os titulares. Arquibancada e campo ainda seguem juntos. Prendem o fôlego pela primeira taça em 2023 e torcem para, quem sabe, o futuro continuar a ser como era antigamente. Flamengo e Independente Del Valle é exclusivo na ESPN e no Star Plus. Pré-jogo no ESPN FC a partir das 7 da noite, com imagens ao vivo do Maracanã. A transmissão começa às 9h15. Não dá para perder jogaço nessa terça-feira. Boa noite para vocês, fãs de esportes. Boa noite para os nossos comentaristas também. Com eles eu já falei. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela, tudo bem, Gustavo, Felipe. Uma ótima semana a todos e todas. O Flamengo precisa ser campeão, precisa fazer uma partida convincente, uma atuação que dê ao seu torcedor novamente o orgulho de ver esse time jogar. Esse é um time que tem um potencial que é conhecido. Esse potencial ainda não apareceu na chamada administração Vitor Pereira. Mas uma noite no Maracanã, com o público presente para empurrar o Flamengo, um adversário que vai exigir também uma atuação de um nível mais alto e mais competitivo durante todo o tempo do que o Flamengo fez na semana passada. Eu acho que tudo isso constitui uma oportunidade para o Flamengo aparecer de vez e, né, desses troféus que estavam em jogo no começo da temporada, ficar com a Recopa Sul-Americana.
Fala, Zupa, boa noite. E amanhã não tem outra opção? Tem que vencer, tem que levantar essa taça? Boa noite, Marcela, Felipe, André, boa noite ao Fã de Esportes. É muito importante para a tranquilidade desse projeto, que é um projeto que para 2023 já começou tropeçando muito, né, e gerando muito ruído para a tranquilidade que o Flamengo almeja ter para as principais competições. Então, para tentar sofrer menos, é muito importante, claro, o título, né? É um troféu, é uma competição internacional, mas mais do que propriamente o peso do troféu, uma vitória amanhã, um título amanhã, ele representa um pouco mais de tranquilidade para aquilo que realmente importa para a temporada do Flamengo, que são as competições a partir da Copa Libertadores, né? Menos o Carioca. A partir da Libertadores, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas não acho que vai ser fácil. O Del Valle tem sido um time, nos enfrentamentos com os brasileiros, que quando vem, por característica, é um time que gosta de jogar. E que quando não consegue dominar o tempo inteiro, o jogo fica às vezes muito solto, vira um jogo de jogar e deixar jogar. E às vezes que o Del Valle veio ao Brasil para enfrentar o próprio Flamengo em Recopa, em Libertadores, para enfrentar o Palmeiras em Libertadores, para enfrentar o Atlético Mineiro em Libertadores, é um time que jogou muito e deixou jogar. Isso pro Del Valle pode ser perigoso. O que não dá para acontecer, o que eu ficaria muito surpreso se acontecesse, é o mesmo roteiro da semana passada no Maracanã. Um domínio do Del Valle e o Flamengo com dificuldades de jogar. Se isso acontecer, aí para e reflete sobre o que está acontecendo. Eu espero um jogo um pouco mais franco, um pouco mais aberto, em outro tipo de atitude do Flamengo no Maracanã. A atitude do Del Valle eu já imagino qual vai ser. Eles vão tentar jogar porque eles gostam de jogar de alguma forma. Agora, a atitude do Flamengo, essa tem que ser, obrigatoriamente, completamente oposta do que foi semana passada. Eu ia fazer uma pergunta para você, André, mas eu vou pegar esse comentário do Zupá que eu acho que da Liga, que é o Dorival para muitos caiu, mesmo campeão, por talvez em alguns momentos não apresentar um super futebol. Se essa era uma pretensão quando foi feita a mudança, é uma pretensão para essa terça-feira, ou no atual estágio do Vitor Pereira, o importante é ser campeão. Claro, ser dominado pelo Del Valle não é uma possibilidade. Mas se não for dominado, mas também não jogar bonito, ganhar é o que importa? Isso é interessante porque aí acaba sendo traçada uma linha pelo mínimo, né? E no caso o mínimo é o resultado, que é o que é mais urgente agora. Mas não pelo valor que a Recopa tem, mas pelo que foi perdido, né? Até agora no ano. Pelo que o Flamengo não ganhou. Por ter perdido a Supercopa, por não ter chegado à final do Mundial. Então, ainda que eu ache que ganhar a Recopa não vai aliviar a frustração dos 2 primeiros troféus que o Flamengo não venceu, nessa altura do trabalho, mesmo ainda sendo cedo, uma frustração desse tamanho, essa vai ter, como a gente falou na semana passada, um componente diferente das outras, né? O Flamengo perdeu a Supercopa longe do Rio de Janeiro. O Flamengo não chegou à final do Mundial em outro país. Se o Flamengo não for campeão da Recopa, isso vai significar que o Del Valle vai comemorar o troféu no gramado do Maracanã. E isso é uma coisa que tem um impacto, assim, em cima de tudo que já aconteceu, um impacto potencialmente devastador para a sequência do trabalho. A gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente. Isso não quer dizer que a gente concorda com isso. Mas a minha impressão é que ganhando haverá mais tranquilidade, um pouco mais de condições para respirar e tocar em frente. É claro que o ideal é ganhar com uma grande atuação, fazendo uma grande partida. Sobre o que o Gustavo falou, é interessante, eu também acho que o Flamengo vai ter outra postura. Eu lembro de uma frase do Vitor Pereira na entrevista na semana passada, depois do jogo, na qual ele disse claramente que a estratégia para o jogo de ida era tentar vencer o Del Valle na transição com os 3 jogadores mais avançados. Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Certo. Muito provavelmente foi uma situação específica para enfrentar o Del Valle fora de casa, 2.850 metros, sabendo que o Del Valle teria uma postura em casa natural e o Flamengo poderia se aproveitar de espaços e não tentar jogar a seu modo, ou seja, ser dominante, também por uma questão fisiológica, por causa da altitude, etc. Então, tentar vencer o jogo com escapadas. E quase conseguiu fazer 1-0, né? Com uma escapada com o Gabriel. Eu me surpreenderia demais se o Flamengo fosse um time que usasse o mesmo tipo de plano agora no Maracanã para ganhar do Del Valle. Mas a gente vai ver, né? Pela maneira como o Flamengo vai tentar jogar, conseguindo ou não conseguindo, né? Na medida em que isso ficar claro, a gente vai entender
se aquela estratégia era específica para o jogo de volta, para o jogo de ida, ou se é uma maneira que o Vitor Pereira entende que é melhor para enfrentar esse adversário, independentemente das condições. A gente tem uma tela mostrando aqui números que podem aliviar o torcedor de uma certa forma, não é garantia de nada, mas é melhor ter esses números do que nada. Vitórias do Flamengo por 2 ou mais gols no Maracanã, que é o resultado que dá a vitória para o Flamengo, a vitória não, que dá a conquista da taça para o Flamengo. 27 jogos no Maracanã, 2 gols de diferença 4, 3 gols de diferença 4, 4 mais gols de diferença 2. Isso desde janeiro de 2022, e a gente não está colocando o estadual assim, aí. Agora, a gente já vai falar sobre isso, André, só queria que você completasse quando você falou assim, ganhando eu acho que vai dar um pouco mais de tranquilidade, o Vitor Pereira respira. Perdendo? Perdendo, eu honestamente não faço a menor ideia. Tá. Por causa do fator, por causa da pressão que viria de uma derrota dessa natureza no Maracanã. Além de, aí significaria perder todos os troféus desse começo de temporada e ser derrotado pelo Del Valle em casa. Isso eu acho que torna as coisas completamente imprevisíveis. Amanhã vai ser um grande dia. Mengão vai ter 100% do público no Maracanã para a Recopa. Foi vendido mais de 57 milhões de ingressos. A torcida vai fazer a sua parte e vamos sair com o título da Recopa. Não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevam e curtem para ajudar no crescimento do canal.